Você já se perguntou sobre as mulheres por trás dos grandes líderes bíblicos e como elas influenciaram o curso da história? Noé, o homem que sobreviveu ao dilúvio e repopulou o mundo, não estava sozinho. Quem eram essas mulheres que se uniram a seus filhos para garantir que a humanidade tivesse uma chance de recomeço? Vamos explorar um pouco mais sobre as esposas de Noé e o impacto que tiveram na formação de novas nações. Você sabia que, apesar de as escrituras não mencionarem seus nomes, essas mulheres desempenharam papéis essenciais na história bíblica? O que se pode aprender sobre elas a partir de outros textos antigos, como o livro de Jubileus? Como as esposas de Noé moldaram as civilizações que surgiram da destruição da grande flutuação? A resposta está em detalhes preciosos, frequentemente ignorados, que revelam um legado muito maior do que o que se vê à primeira vista. As esposas dos filhos de Noé não são apenas figuras de apoio, mas matriarcas das linhagens que deram origem a algumas das nações mais influentes do mundo. A esposa de Shem, Set-Quetubai, por exemplo, é considerada a matriarca dos povos semíticos. Ela não apenas gerou filhos, mas também transmitiu profecias que ajudaram a guiar as futuras gerações. Seu nome pode não ser conhecido amplamente, mas sua influência foi enorme, como nos conta o livro de Jubileus, que nos dá uma visão mais detalhada sobre ela. Set-Quetubai foi mãe dos povos semíticos, que mais tarde se espalhariam por várias regiões do mundo, incluindo os elamitas, assírios e outros povos importantes. A Bíblia faz menção às suas gerações, mas é através de textos como o livro de Jubileus que podemos entender melhor o impacto espiritual e social dessa mulher. Sua vida longa e cheia de profecias a tornou uma figura central na história de sua descendência. Se você está interessado em aprender mais sobre as mulheres influentes da Bíblia e seu papel na formação das nações, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos que também têm curiosidade sobre esse assunto. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais conteúdos fascinantes como este. Já imaginou como as antigas civilizações, como os egípcios e os povos africanos, estão conectadas com histórias bíblicas? Qual o papel da esposa de Shem, Nialtamayuk, na formação dessas culturas tão influentes e antigas? Como ela contribuiu para o nascimento de nações que desempenharam papéis fundamentais na história mundial? Vamos entender um pouco mais sobre essa figura fundamental na genealogia de Noé. O que torna a história de Nialtamayuk tão especial? Como ela, uma mulher cujos nomes não são amplamente conhecidos, ajudou a moldar culturas tão poderosas. A chave para entender seu papel está nos detalhes transmitidos por textos antigos e oráculos que revelam sua importância na criação de uma linhagem que influenciou gerações ao longo de milênios. Ela é considerada a matriarca de muitos povos, incluindo os antigos egípcios e etíopes, cujos legados são imortalizados até hoje. Nialtamayuk, esposa de Shem, é mencionada nas escrituras como a mãe de vários povos, incluindo os cuxitas, os canaanitas e os egípcios. Ela é especialmente significativa, pois é vista como a progenitora de Misraim, um dos ancestrais dos egípcios. Os descendentes de Nialtamayuk espalharam-se por vastas regiões da África e do Oriente Médio, deixando um impacto profundo e duradouro nas culturas que nasceram dessas linhagens. Ela foi uma mulher notável, que não apenas gerou filhos, mas ajudou a orientar as futuras gerações com sabedoria e profecia. A Bíblia, juntamente com os livros como Jubileus, nos mostra como Nialtamayuk teve uma vida extraordinariamente longa, tendo vivido antes e depois do dilúvio, o que a colocou em uma posição única para influenciar as gerações subsequentes. Ela, assim como Set-Quetubai, transmitiu profecias e ensinamentos para os descendentes que se espalharam por várias nações, moldando o curso de suas civilizações. Esses ensinamentos foram essenciais para a formação dos povos que viriam a ser os alicerces de algumas das maiores civilizações antigas. Você já parou para refletir sobre o impacto das mulheres na Bíblia, especialmente aquelas que não são amplamente mencionadas, mas que desempenharam papéis cruciais na formação das nações? A esposa de Jafete, Adetinesh, é uma dessas figuras. Qual foi o impacto de sua linhagem na formação dos povos indo-europeus e asiáticos? E o que ela revelou sobre o futuro de seus descendentes? Vamos descobrir. Como podemos entender o papel de Adetinesh, esposa de Jafete,
na história das civilizações antigas. Sua vida, que se estendeu por séculos, deu-lhe uma perspectiva única para orientar as gerações que viriam. Adetinesh não apenas gerou filhos, mas também foi uma profetisa, como as outras esposas de Noé. Suas profecias ajudaram a formar e direcionar as nações que surgiriam de seus filhos, como os povos indo-europeus e asiáticos. Adetinesh foi mãe de várias nações, incluindo os descendentes de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meshec e Tiras. Essas nações, que se espalharam por vastas regiões da Europa e Ásia, carregam consigo o legado das revelações feitas por Adetinesh. Sua vida longa e cheia de sabedoria foi marcada por uma série de profecias que moldaram o destino de seus descendentes. Ela compartilhou previsões que ajudaram seus filhos e netos a prosperar e crescer, com nações sendo formadas e moldadas por essas revelações divinas. A Bíblia e os textos antigos nos mostram como Adetinesh, assim como as outras esposas de Noé, teve uma vida cheia de significado e espiritualidade. Ela não foi apenas uma matriarca, mas também uma guia espiritual, transmitindo ensinamentos que ajudaram a moldar a história de muitos povos. Suas profecias são vistas como um legado espiritual que perdura até hoje, refletindo a sabedoria de uma mulher que testemunhou a formação de grandes civilizações. Você sabia que uma das maiores populações do mundo, como a da China, pode estar ligada a uma antiga promessa feita por Noé sobre a descendência de Jafete? Quais povos têm suas raízes conectadas a essas revelações bíblicas? Como as profecias de Noé sobre a expansão dos descendentes de Jafete realmente se concretizaram em civilizações tão grandiosas como as que conhecemos hoje? O que torna as genealogias de Jafete tão fascinantes? Como os povos de hoje em dia, como os chineses, mongóis e vikings, têm uma conexão direta com as antigas profecias e os ensinamentos transmitidos por suas figuras bíblicas. A história dos filhos de Jafete é muito mais do que apenas um relato de linhagens. Ela é a história de civilizações que moldaram o mundo, com uma abrangência e diversidade que nos deixam maravilhados. Jafete, o filho de Noé, e sua esposa Adetinesh, têm uma linhagem que se espalhou por vários continentes. Ela foi mãe de 7 filhos, incluindo Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meshec e Tiras, que se tornaram ancestrais de muitos dos povos conhecidos na antiguidade e até nos dias de hoje. A Bíblia, junto com o livro de Jubileus, descreve como esses filhos se espalharam por regiões distintas, formando diferentes nações e civilizações ao longo do tempo. Por exemplo, os descendentes de Gomer, conhecidos como os Gomerites, foram ancestrais dos antigos sumerianos, e com o tempo, se dividiram em 3 grupos principais. Os descendentes de Tagarma, que foi um dos avós de Adetinesh, deram origem aos povos asiáticos, como os chineses, mongóis, japoneses e coreanos. Os descendentes de Rifat se tornaram os célticos, enquanto os descendentes de Axenais deram origem aos povos vikings, germânicos e eslavos. Esses grupos, com sua incrível diversidade cultural, ainda carregam consigo as raízes dessa antiga genealogia bíblica. O debate sobre as origens de alguns desses povos, como os asiáticos, ainda persiste. Alguns estudiosos apontam para uma conexão com Sim, um filho de Canaã, enquanto outros defendem que eles são descendentes diretos de Tagarma. O mistério e as discussões sobre as origens dessas grandes civilizações continuam a fascinar estudiosos e interessados em genealogias bíblicas, revelando como essas linhas ancestrais ajudaram a moldar o mundo moderno. Se você ficou interessado nas origens das grandes civilizações e como as histórias bíblicas ainda influenciam nosso entendimento sobre os povos do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo profundo como este.